Aleluia, glória sejam dadas ao nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos encontra, né? O Senhor, Ele é um Deus de encontros, de encontros. E nessa noite, aqui reunidos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão, meus irmãos? Como é que vocês estão? Será que hoje já deu um tempinho para você ter aquele tempo assim, aquele momento de silêncio a sós com Deus e com o seu próprio coração, para você conseguir discernir como é que está o teu coração, como é que está a tua alma hoje? Sua alma, será que ela está leve, ela está tranquila? Ou será que a tua alma está aflita? Será que a tua alma está descansada? Afinal de contas, eu sei que aqui ninguém foi, amém? Para o sambódromo e nem para os bloquinhos, então deu para a gente dormir bastante nesses 4 dias. Aleluia, irmãos? Glória a Deus. Oh, aleluia. Será que a sua alma está descansada? Ou será que a tua alma está desesperada? Sabe que o Salmo 42, que é um salmo escrito pelos descendentes de Corá, o levita Corá, ele nos ensina a entrevistar a nossa alma. É um exercício saudável para mim e para você. Virar para a tua alma e perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvará. Como é que está a tua alma nessa noite? Meus irmãos, hoje, assim como todas as vezes que a gente se reúne como igreja do Senhor, como corpo de Cristo Jesus, hoje a gente tem, mais uma vez, a oportunidade de abraçar a esperança, a fé e o amor. E isso só é possível, meus irmãos, porque é o próprio Senhor, o próprio Rei da glória, o próprio Rei de toda a esperança, que prepara diante dos nossos inimigos internos e externos, uma mesa, um banquete diante de nós. Ele nos envolve com a sua presença e Ele é o Deus que cuida de cada uma de suas ovelhinhas como um bom pastor, ungindo as nossas cabeças com um óleo que nos traz alegria, que nos traz refrigério e que nos traz cura. Então, queridos irmãos, encontrar com esse bom pastor é o remédio que a nossa alma tanto precisa, porque encontrar com o bom pastor é encontrar com a própria esperança. Aleluia, glória a Deus. Então não se desespera não. Todas as vezes que a gente se reúne em torno de uma mesa posta, em torno de um banquete que Pedro sabiamente vai chamar de palavras de vida eterna. E é nesse momento, em momentos como esse aqui, que a nossa alma é saciada, a nossa alma é transformada, ela é forjada, ela é curada. E Jesus, nessa noite aqui, Ele tem um convite para nós. E o convite é: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. No momento em que o Cristo, Filho do Deus vivo, pronuncia essas palavras para aquela multidão, Ele estava diante de pessoas de todo tipo ali. Mas esse apelo, ele é direcionado para apenas um tipo de pessoa. O coração do simples e o coração perturbado, aquele que está quebrantado de espírito. Por quê? Porque esses o Senhor não despreza. Então, querido irmão, nesse tempo que a gente está aqui falando sobre alma, sobre coração, eu acho que já deu um tempinho para você avaliar aí como é que está o teu interior. E se ainda existe orgulho, soberba, arrogância dentro de você, e eu acho que tem, porque dentro de mim tem um monte, a gente vive inundado desse sentimento maligno, e se existe isso dentro de nós nessa noite, clamemos ao Senhor para que Ele nos livre disso, porque o Senhor, Ele não despreza o coração quebrantado, mas o coração do soberbo e do arrogante, Ele
rejeita. Livra-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós e livra-nos. Querido, se há um pedido de socorro, se há um coração quebrantado dentro de você, se existe nessa noite no teu interior uma consciência que está pesarosa, te dizendo que mudanças são necessárias na tua vida, ouça o que o Espírito do Senhor tem para dizer nessa noite. Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3 de Colossenses. Oh, Senhor, leva-nos a pensar nas coisas do alto, Senhor. Tu és a nossa porção. Ah, Senhor. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui diante da Tua palavra. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E só ela é capaz de separar juntas e medulas, alma de espírito. O Senhor é o Deus que perscruta o mais profundo do coração humano e sabe como convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Usa-nos para louvor e honra do Teu santo nome. Amém. Glórias a Jesus.
Queridos irmãos, aqui a gente está diante de uma das cartas que Paulo escreve durante a sua prisão de Roma. Uma carta que ele escreve para a igreja de Colossenses, e ele está escrevendo aqui uma exortação para combater um erro que estava se tornando muito frequente no meio daquela igreja e que também é mais comum do que nós imaginamos nos dias de hoje. Se a gente volta um pouquinho lá para o capítulo 2, versículo 20, a gente vai conseguir ouvir Paulo dizendo assim para essa igreja: vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. E aí ele começa no 3 dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus, o Pai. Então, queridos irmãos, aqui Paulo está tentando combater um tipo de heresia que estava entrando na igreja de Colossos, que dizia respeito ao fazer, ao deixar de fazer, ao comer, ao deixar de comer, ao beber, ao deixar de beber, ao falar, ao deixar de falar, como se a nossa vida espiritual dependesse de ritos, de costumes, de moralismos. Será que hoje a gente também tem esse mesmo problema? De muitas vezes confundir a nossa vida espiritual com uma vida puramente moral. Pois é, meus queridos irmãos, aqui o que Paulo está querendo dizer para esses irmãos de Colossos é: uma vez que vocês morreram com Cristo Jesus, vocês também devem viver e existir através de Cristo Jesus como sua igreja. E aí, a nossa vida, em cada um dos aspectos da nossa vida, devem ressuscitar juntamente com Cristo, assim como morreram com Ele. E por mais que isso devesse ser claro na nossa conduta de vida, a nossa luta contra a carne, contra a velha vida, nos torna sempre tentados a resumir toda a obra redentora do Senhor em práticas e padrões morais. Não fale, não faça, não coma, não beba, não diga, não vá. E Paulo vai dizer o seguinte para aqueles irmãos. No versículo 4 do capítulo 2, que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. No 8, não permitam que outros escravizem vocês com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base em princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. No 16, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, pelas festas que deixam de celebrar, como se isso fosse vital para a salvação e santificação do corpo. Porque por mais que essas regras sejam aparentemente sábias e úteis para disciplinar o nosso corpo, em nada elas vão contribuir para que a gente vença os desejos da nossa natureza pecaminosa. Repita comigo: desejos. A nossa luta enquanto cristãos não é contra fazer ou deixar de fazer coisas externas, coisas exteriores, mas é contra o nosso próprio coração, que é cheio de desejos dominados pela nossa natureza pecaminosa. E uma coisa que fica muito clara para nós, quando a gente começa a meditar acerca dos ensinamentos de Cristo Jesus, que Ele deixou nos evangelhos, é que o cultivo da minha e da tua vida espiritual, eles não estão baseados em ações puramente exteriores. O processo de transformação é interior. E aí a consequência desse processo interior de transformação é a manifestação exterior dessa transformação. Mas a gente não consegue inverter o processo. Quantas vezes a gente recebe na igreja o que nós vamos chamar de prosélitos? Prosélitos são aquelas pessoas que simplesmente mudam de endereço. Então,
eu era da religião A, e na religião A eu tinha que praticar tal, tal e tal e tal ação. Mas aí eu mudo para a religião B. E agora na religião B eu preciso praticar tal e tal e tal e tal ação. Mas e como que está o coração dessa pessoa, o coração desse indivíduo? Talvez não tenha mudado em nada, porque ele continua buscando uma transformação que vai de fora para dentro. Quando Jesus nos ensina que a mudança é de dentro para fora. Você quer ver um exemplo disso? Lembra quando Jesus ensina no Sermão do Monte a respeito do adultério? Ele vai falar que adultério não é quando você consuma um ato físico com uma outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa. Não é isso. O adultério acontece quando você olha com intenções impuras. Olha só. Ninguém está sabendo que você adulterou. Ninguém está sabendo. Sua esposa, seu marido. Mas Jesus diz que o adultério é consumado não no ato físico, mas dentro do coração do indivíduo. Mas desde sempre, como cristãos que nós somos, a gente é ensinado que certas práticas são aceitáveis no meio da comunidade e que outras são inaceitáveis. E por mais que muitas vezes o nosso coração esteja impuro, a gente sabe muito bem como fazer para lidar com esse meio de campo e continuar bem no meio da comunidade cristã. A gente adota por tanto tempo esses filtros e padrões exteriores moralmente aceitáveis que a gente acaba confundindo isso com vida restaurada. Misericórdia, irmãos. Era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Colosso. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas também. Eu imagino que muitos de nós já se tornaram experts, profissionais, PhDs, em disfarçar a sua verdadeira natureza e a sua verdadeira espiritualidade. É muito comum a gente se chocar com o testemunho dos irmãos fora da igreja. É por isso que eu estou falando isso aqui. Então a gente vê assim aquela pessoa fofa, bonitinha na igreja, e você fala, oh, ai, coisa linda. Aí de repente você ouve assim de uma pessoa de fora, sabe aquele ali? Um inferno no trabalho. Meu Deus, misericórdia. É comum, porque dentro dessas 4 paredes aqui, que a gente chama de comunidade de fé, nós nos tornamos experts em tudo aquilo que a gente sabe que pode e que não pode fazer. Mas isso não é necessariamente quem nós verdadeiramente somos. É só o que as pessoas esperem que a gente seja. E aí, o próprio texto de Colossenses vai dizer para nós que por mais que esse jeito de cultivar a espiritualidade ele possa parecer sábio, e ele exige uma devoção, ele exige uma dedicação, ele exige um esforço físico. Ele não contribui em nada para vencer os desejos da natureza humana. E aí é por isso, queridos irmãos, que a gente vive uma eterna montanha-russa espiritual. Um dia nós estamos bem. Vigílias atrás de vigílias, e profecias, e propósitos, leitura bíblica em 1 ano, em 3 meses, em 2 anos, e jejum de 40 dias, em cima do monte. E no dia seguinte, a gente está caído, não sei se esse Deus é verdadeiro ou não, porque Ele não me ouve, porque Ele não me escuta, porque Ele não quer saber de mim. A nossa carne é terrível e sempre que a gente confiar as decisões do cultivo da nossa vida espiritual à nossa carne, a gente vai viver uma vida de inconstância. E por que isso, queridos? Tem uma resposta. Me diz uma coisa. Quem aqui já assistiu aquele filme ET? Todo mundo já pelo menos viu assim aquele ET, telefone em minha casa, aquela coisa.
Um filme assim, lindo, do Steven Spielberg. Por mais que a gente desejasse ter uma bicicleta que voa e chega perto da Lua, a gente sabe que aquilo é uma obra de ficção. E a gente sabe que nem uma bicicleta, nem uma moto veloz, nem um Jaguar, nem um jato supersônico são capazes de chegar perto da Lua. E por quê? Porque não são os meios de transporte corretos. Simples assim. Mas por mais que todos eles sejam meios de transporte, nenhum deles consegue me levar a esse destino. Porque só um consegue, um foguete. Mas não é só isso. Porque para pilotar um foguete, você não pode ser primeira habilitação. Entendeu? Para pilotar um foguete, você precisa de muito tempo de treino no corpo, na mente, um exercício árduo que chega à exaustão, que beira noites e noites de sono sem dormir, sem ver família. É um exercício de muito sacrifício para que você consiga pilotar aquele meio de transporte que vai te levar ao seu lugar de destino. Da mesma maneira, nós somente conseguimos ser conduzidos à eternidade por meio de Cristo. E em Atos, Paulo vai falar mais. Ele vai falar que é dentro de Cristo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É Ele o pão que nos sustenta, a água que nos sacia a sede, que nos mata a fome. É nele, dentro dele. Por isso que viver essa vida, ela demanda um esforço constante, mas que não nasce de estratégias humanas. Porque por mais que a gente, essa carne aqui, contando com a capacidade dessa carne, a gente nunca vai chegar lá. Por quê? Porque não é o meio de transporte correto. Por isso que a gente entende quando Paulo declara assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo, nesta carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O meio de transporte que nos conduz à eternidade é uma cruz com Cristo e uma ressurreição com este Cristo, que vai nos revestir de uma nova vida, de uma nova natureza, e que vai nos garantir glória e vida eterna. Glória a Deus. Então, queridos, a única maneira que nós temos de desfrutar uma vida plena em Cristo é uma vida crucificada. Junto com o apóstolo Paulo, eu e você precisamos declarar: estou crucificado com Cristo. E aí, quando eu passo a habitar o interior desse rei, e esse rei habitando o meu interior, o morrer dele se torna o meu morrer, e o viver dele se torna o meu viver. Ele é o cabeça, e junto com o Senhor Jesus Cristo, em Efésios 2:6, nós vamos entender que porque Cristo ressuscitou dentre os mortos e eu ressuscitei com Ele, Ele nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E por isso, a única maneira de viver é crucificado dentro desse Cristo. Nos esforçando, sim, mas não segundo preceitos humanos, em busca das aprovações dos homens ou tentando evitar a condenação dos homens. E aí, geralmente, quando a gente faz esse tipo de pregação para jovem, vocês não, a gente tem aqui uma igreja hoje muito mais adulta, mas o jovem, ele acha que isso aí é uma desculpa para pecar, né? Contra o moralismo, então eu posso fazer tudo o que eu bem entender. Aí é que está o engano, porque a verdade
é que o nosso exercício de cultivo de uma vida espiritual dentro de Cristo Jesus exige de nós muito mais esforço. Exige de nós um esforço contínuo, 24 horas por dia, a cada segundo do nosso dia. Mas lembre-se que esse é o único meio de transporte que vai te levar à eternidade. Paulo, então, ele vai falar aqui no capítulo 3 de Colossenses que uma vez que a gente ressuscitou para uma nova vida, a gente tem que manter os nossos olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E aí ele conclui: pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. E mais uma vez, por mais que isso pareça algo assim completamente descolado da realidade terrena, não é isso que Paulo quer aqui. Ele não quer que a gente largue tudo e fique olhando para cima, perdendo tempo, olhando para cima, esperando. Não, não é isso. O que ele ensina para nós é que nós devemos concentrar cada gota de esforço em um viver verdadeiramente santo. Não mais aparentemente santo. Não mais aquele viver da gente impressionar as pessoas dentro da igreja. Não, não, não. Um viver em Cristo Jesus, que se torna um viver verdadeiramente santo, porque agora quem vive através de mim é o próprio Senhor. Tozer vai dizer o seguinte para nós: que o sucesso da vida cristã não é automático. A alma precisa ser cultivada como um jardim, e a vontade precisa ser santificada e feita cada vez mais cristã. E aí, o nosso querido apóstolo Paulo, na sequência desses versículos 1 a 4, ele vai nos mostrar a maneira que a gente deve concentrar os nossos esforços, a nossa dedicação nas coisas do alto. E olha só a primeira coisa que ele fala para nós. Ele fala no versículo 5 que a gente deve fazer morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de nós. E a segunda coisa que ele vai falar lá no versículo 10 é que nós devemos nos revestir da nova natureza e ser renovados à medida que aprendemos a conhecer o nosso Criador e à medida que nós nos tornamos semelhantes a Ele. O interessante na língua grega é que fazer morrer e se revestir, essas duas ações, esses dois verbos, na língua grega vão ser ações contínuas. O tempo todo a gente está fazendo morrer coisas dentro de nós, e o tempo todo a gente está se revestindo das coisas do alto. Não é uma ação automática, ela é sacrificial. Todo dia você tem que morrer um pouquinho. E todo dia você tem que se revestir um pouquinho. E olha que Paulo, ele escolhe a palavra certa. Ele não fala assim, deixa para lá o pecado, chuta para lá o pecado. Não, ele fala que o pecado em nós, a nossa natureza pecaminosa, ela tem que morrer. É morte. Não tem como, queridos, a gente viver uma vida em Cristo que é seguida por vícios pecaminosos. Vício nisso, vício naquilo, porque eu sou fraco, porque eu sou frágil, e vício. Esse não é um ensino segundo a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que mesmo os nossos vícios, e eles são muitos, eles devem morrer. Todos os dias eu me prego na cruz do Senhor e falo, estou crucificado com Cristo. O meu vício está crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. E Cristo não vive uma vida de vícios. Cristo não vive uma vida de pecados. Cristo não vive uma vida de morte. Cristo vem a esse mundo para dar vida e restaurar vidas. E esse é o meu e o seu papel. E aí ele continua falando, façam então morrer, crucifiquem naquela cruz do Senhor a sua imoralidade sexual, a sua impureza, a paixão sensual, os desejos maus, a ganância, e livrem-se da ira
da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. E aqui, queridos, essa lista não é uma lista definitiva. A verdade é que existe tanta impureza dentro de nós. Tanta impureza, que eu acho que se fosse para ser uma lista, não ia caber em todos os livros do mundo. Porque eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente acha que está bem. Sabe aquela fase da sua vida espiritual que você sente que você está ok, você está bem? Você fala, nossa. Aí, de repente, acontece uma coisinha e acabou. Toda a sua emoção da satisfação com a vida espiritual passa num momento que você fala, não acredito que eu errei nisso de novo. Você sabe como que é isso? Vocês estão aí, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Eita, Jeová! Essa é uma sensação terrível, mas fala muito a respeito do como nós somos pecadores. E todos os dias a gente se surpreende com os nossos pecados. Às vezes o marido vira para a esposa e vice-versa e fala assim, nossa, precisei de 20 anos para conhecer meu marido, minha esposa. Isso acontece. A gente nunca conhece 100% alguém. Mas a gente vai levar a vida inteira e vai continuar se surpreendendo com o tanto de pecado que ainda existe dentro de nós. E a gente nunca vai cansar de se surpreender, até que nós sejamos totalmente revestidos e a glória do Senhor se manifeste para nós. Paulo, ele entendia essa dor muito bem, assim como eu e você. Tanto que em 1 Timóteo 1,15, ele vai dizer assim, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo se considerava o principal dos pecadores. E aí a gente tem um pastor que a gente gosta bastante, e ele, em umas pregações, ele falava assim, Paulo só diz que era o maior dos pecadores, porque ele nunca me conheceu. A verdade é que nós somos o maior dos pecadores. Cada um de nós pode assumir o primeiro lugar nesse pódio sem problema nenhum. Tudo aquilo que produz em nós algum tipo de orgulho e as nossas ações morais, elas fazem muito isso. A gente olhar para o outro indivíduo com um olhar um pouco mais de superioridade. Tudo que produz em nós orgulho, soberba, arrogância, a gente precisa fazer morrer dentro de nós. Porque ai, Jesus, estou perdida aqui. Tem que fazer morrer dentro de nós. Por quê? Porque o pecado, queridos, depois de concebido e não tratado, ele passa a endurecer dentro do nosso coração. Ele vai endurecendo, 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 a ponto da gente não conseguir mais se arrepender. E mesmo as nossas boas intenções, sabe as boas intenções? Elas também precisam passar pela cruz, queridos. Mesmo o nosso lado bom precisa passar pela cruz. Porque muitas vezes a gente acha que pela cruz tem que passar o que é vergonhoso para nós. Não é? Então, os nossos pecados, mas assim, eu era um ex isso, eu era um ex aquilo, eu era um ex aquilo outro. Mas a gente não percebe que mesmo aquilo que existe de bom dentro de nós tem algo de pecaminoso e também precisa passar pela cruz. Quantas vezes você vira para alguém e fala, mas eu queria ajudar, mas a sua boa intenção precisa passar pela cruz. O seu coração bom, que não é bom, tá? Não é bom. O seu coração bom precisa passar pela cruz. Uma vida cristã bem-sucedida precisa ser revestida diariamente dessa nova natureza, à medida que nós rejeitamos e nos desfazemos da velha natureza.
Uma vida cristã bem-sucedida, ela não é aquela na qual a gente alcança prestígio e reconhecimento dos homens. Ela é uma vida crucificada com Cristo. Então, meus queridos irmãos, que este seja o nosso versículo de cabeceira. Estou crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo passageiro é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, nesse dia que acabou de começar, eu conto com o poder do Espírito Santo na minha vida, não mais nas minhas estratégias carnais, da minha mente terrena e pecaminosa, mas com o poder do Espírito Santo para vencer as tentações, para me arrepender dos meus pecados e para me livrar dos aspectos pecaminosos do meu interior. E na mesma medida, seguindo esses ensinos que vão continuar nos demais versículos aqui do capítulo 3 de Colossenses, eu também conto com o poder do Espírito Santo para que eu seja revestido de compaixão, que eu seja revestido de bondade, que eu seja revestido de humildade, de mansidão, de paciência, que eu aprenda a perdoar cada vez mais rápido as pessoas e que eu seja revestido de amor. E que a paz do Senhor inunde o meu coração. Que essa seja a nossa oração diária, nos livrando daquilo que não é de Cristo e nos revestindo daquilo que é de Cristo, daquilo que vem do Senhor, daquilo que vem do céu. E por fim, que a mensagem de Cristo nos preencha em toda a sua riqueza, nos preencha e transborde no meu e no seu coração. Amém? Amém? Eu convido você a pegar esse texto em casa, que é tão rico, e destrincha esse texto e traga para a sua vida prática esses aspectos da conversão que vão fazer toda a diferença na sua vida. Faça aí uma breve reflexão. Do que é que a sua vida está preenchida? Do que é que a sua vida está preenchida? O que é o tesouro do seu coração? Essa resposta, ela se manifesta, irmãos. Não é algo que a gente fale, é mais algo que se revela, que se manifesta. Porque muitas vezes a gente fala que está cheio de uma coisa, mas no nosso dia a dia vai mostrar que está cheio de outras coisas. Um termômetro bom para revelar o que o nosso coração está preenchido, se é ou não da palavra de Deus, da mensagem de Cristo, é o relacionamento. É a relação com as pessoas. É o outro. O outro é um ótimo termômetro. Sabe que uma vez conversando com uns irmãos amados, queridos nossos, eles compartilhando de dores e tal, e uma das dores que eles compartilharam conosco foi: é difícil encontrar na igreja pessoas com quem compartilhar das coisas de Deus. Isso foi forte para a gente naquele dia, mas não é irreal, não é uma idealização da cabeça desses irmãos. Tenta falar de Bíblia com o irmão seu. Talvez um ou outro você até consiga, né, irmão? Porque também não é assim, né? Mas tenta ser, eita, irmão, que esses dias o Senhor me revelou tal coisa e tal coisa, eu estava lendo a palavra dele e tal coisa foi revelado e foi lindo e eu chorei e foi um avivamento na minha casa. Ah, amém. Você viu aquele negócio lá que aconteceu? Aquela notícia lá? Acabou. O que é que tem preenchido o meu e o seu coração? Isso vai fundamentar os nossos relacionamentos, a maneira como a gente convive. E aí, irmãos, a gente está falando agora que a minha vida espiritual, a maneira como eu cultivo a minha vida espiritual, não afeta só a mim, mas afeta quem está ao meu redor. E é isso que Paulo vai mostrar no final desses dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17.
Ele vai mostrar que o cultivo individual da espiritualidade, quando ele se exterioriza, ele vai afetar os seus relacionamentos no meio da comunidade. Ele vai falar assim: ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. E aí você pode pensar assim: impossível viver desse jeito. Isso parece completamente alheio à realidade. As coisas acontecendo ao meu redor e eu me relaciono com as pessoas falando em salmos, aconselhando com sabedoria. Isso é irreal. Então, irmãos, pensar e manter os nossos olhos fixos no alto vão nos tornar meio doidos para o mundo mesmo. Eu só ouvi um aleluia, mas tudo bem, vou falar de novo. Pensar e olhar para as coisas do alto vão nos tornar meio doidos mesmo, queridos irmãos. Mas essa é a realidade para a qual Cristo nos libertou. É aquele filme Matrix, entendeu? Eu gosto de filme, sou meio cinéfila. Que os caras estão lá achando que aquele mundo é real e não sei o quê, e de repente eles descobrem que tudo aquilo é uma verdadeira mentira. Um dia isso vai acontecer comigo e com você. A realidade é o reino de Deus que Cristo veio instaurar nesse mundo. E essa realidade ainda está escondida no Pai, mas ela há de ser revelada. E nesse dia, as pessoas vão descobrir que aquilo que elas viveram, aquilo que elas construíram, naquilo que elas plantaram, elas viveram uma verdadeira mentira. Irmãos, como que eu me conduzo nos estudos, no trabalho, com essa mentalidade de cantar salmos e manter os meus olhos no alto e me revestir de humildade, sendo lançados a lobos diariamente? Como? Irmãos, o nosso comportamento, a maneira como a gente vai se assemelhando a Cristo, vai destoar mesmo dos demais. E por mais que a gente não procure por isso, a explicação é: eu e você não somos mais deste mundo. A nossa cultura não é deste mundo. A nossa mentalidade não é deste mundo. Não se reduz a encontros religiosos com outros crentes e muito menos aos padrões morais e religiosos que a gente revela ao mundo. Muito cuidado, não é maior, é mais elevado, é mais sublime, é mais belo aquilo que nos aguarda, aquilo pelo qual nós ansiamos. Então, querido, você e eu vivendo segundo os padrões do Senhor, a gente vai parecer desengonçado. A gente vai parecer esquisito. Tipo o ganso, quando ele está andando no meio da terra. Ele fica assim. É esquisito o ganso andando. Mas quando o ganso, ele alça voos altos, poucas coisas são tão bonitas como um ganso voando alto. Assim somos eu e você. Desengonçados, somos desengonçados. Mas um dia, o nosso verdadeiro viver será revelado. E aí, não vai ter coisa mais bela, não vai ter coisa mais gloriosa. A nossa vida está crucificada com Cristo. Quantos de nós, e eu já estou encerrando, quantos de nós verdadeiramente partilhamos da morte e da ressurreição de Jesus? Talvez há muito tempo a sua vida se resuma a essas ações religiosas e a declaração de alguns padrões morais. E é por causa disso que você se define como cristão. Pouco, muito pouco. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. É pouco.
Mas como eu disse no começo, Jesus está aqui, neste lugar, nesta noite. E isso torna essa noite um encontro com a esperança. A esperança de uma nova vida, uma vida plena e abundante. Que vive, sim, segundo padrões morais e religiosos, mas supera. Transcende até os mais altos céus, transcende até as maiores consequências, porque é uma vida crucificada com o Cristo, aquele que foi considerado como um cordeiro para o matadouro, mudo, indo para o matadouro, aquele que é homem de dores, que sabe o que é padecer, desprezado. O Rei da Glória foi desprezado, porque para nós ele era desengonçado, para nós ele não servia como rei, mas esse Deus foi exaltado sobremaneira pelo Pai, e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. É uma realidade muito mais elevada do que eu e você poderíamos imaginar um dia, poderíamos construir um dia com as nossas ferramentas humanas, queridos irmãos. Vamos viver além, vamos arriscar viver no Senhor como gansos desengonçados, como gente que fala com sotaque a língua desse mundo, porque não é daqui, e isso vai ficar cada vez mais evidente à medida que o Senhor se aproxima e Ele está voltando. Isso vai ficar cada vez mais evidente, mas a alegria dos nossos olhos não acaba, a alegria dos nossos olhos não passa, porque a minha e a sua realidade gloriosa estão escondidas em Cristo Jesus, juntamente com Deus o Pai, e prestes a se manifestar. E quando esse dia chegar, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, porque Deus é a luz que ilumina toda aquela cidade. Nós poderemos beber dos rios de água viva que fluem, que emanam do trono de Deus. Nesse dia, quando esse dia chegar, minha irmã, vai ter valido a pena. Vai ter valido a pena todo o sacrifício para você viver uma vida dentro de Cristo. Cristo Jesus, ele vira para os seus discípulos em um momento e fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho para Cristo é um caminho doloroso, é um caminho que nos humilha. A cruz é um lugar de humilhação, não é só um lugar de dor e de tortura, mas de humilhação para minha e para a sua alma. Mas a minha e a sua glorificação não vem desse mundo. Não espere reconhecimento desse mundo. Não espere tapinha nas costas desse mundo. Isso é muito pouco diante do que dá para ser revelado. E se a gente vive cultivando essas coisas nesse mundo, um dia, quando os nossos olhos forem abertos, a gente vai descobrir que cultivamos uma grande mentira. Que o Senhor nos livre disso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Ah, Senhor, o que tem preenchido o meu e o seu coração? O que domina os nossos pensamentos da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir?
Mantenham o seu pensar e o seu falar fixos no alto. Se revistam de humildade, de bondade, de mansidão, de amor, de perdão, de paz. Se revistam das coisas do alto e façam morrer as coisas desse mundo. Crucifique naquela cruz tudo aquilo que é humano, impuro em mim, em você. Crucifique. Oh, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Está aqui o teu povo, ó Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, teu rebanho. Nós um dia fomos crucificados contigo. E juntamente com o Senhor, nós ressuscitamos para uma nova vida, uma nova natureza. Não nos deixe esquecer o propósito e o objetivo com o qual nós corremos essa corrida. Não é olhando para coisas perecíveis, passageiras, mas é estabelecendo nos nossos passos fé, esperança e amor, aquilo que permanece para sempre e sempre, sempre. Já que a gente morreu para esse mundo, nos ensina a viver segundo o teu reino, a tua vontade. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja o teu querer sobre nós se manifestando e se revelando, Pai, nesses últimos tempos, nessas últimas horas que são de apostasia. Livra-nos de pecar contra o Senhor, livra-nos de negar os teus mandamentos e as tuas ordens para nós, em troca de coisas passageiras, de coisas que não possuem profundidade, que não possuem beleza, que não possuem as tuas características, Senhor. Queremos estar com os olhos fixos em Ti. E pedimos ao Senhor, Pai, aumenta a nossa fé, a nossa coragem, a nossa intrepidez, para que mesmo parecendo desengonçados para esse mundo, a gente não tenha medo das perseguições, a gente não tenha medo dos olhares, a gente não tenha medo das acusações, a gente não tenha medo das consequências. A gente sabe que é perigoso te seguir, existem consequências esperando quem te segue. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. A gente sabe disso, Pai. É um caminho de aventura, mas nós queremos, Senhor, passar por ele contigo, podendo um dia ter os nossos olhos desvendados. No dia que céus e terra estarão finalmente se encontrando nos ares contigo, para a consumação do casamento, uma noiva adornada, uma noiva bonita, cheirosa, encontrando com o Senhor, nosso noivo amado. Nós te amamos, Senhor, muito mesmo. Te amamos. O Senhor é o desejado do nosso coração. Faz-nos morrer a cada dia e viver o Senhor. E agora, Pai, despede o teu povo em paz e em segurança para os seus lares. E não permita, Pai, que o inimigo roube essa semente do coração deles, Senhor. Que venha frutificar mesmo, Senhor. Não só dentro deles, mas ao redor de quem eles encontrarem. Para que a tua luz possa brilhar através da tua igreja. Dá-nos uma noite de descanso e de paz. Livra-nos de toda confusão e de todo levante do inimigo. Confiamos no Senhor e esperamos em Ti. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Filho Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus possam nos conduzir, nos acompanhar e nos encher de paz nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!